Oi, pessoal! Olá, galerinha! Voltei para nós falarmos dos pronomes. A aula de hoje é a aula número 2 sobre essa classe gramatical, tá? Eu vou focar nesta aula de hoje sobre os pronomes pessoais. Mas antes disso, vou colocar na tela aquela folhinha resumitiva que eu adoro para a gente falar de algumas classificações, de algumas não, de todas as classificações dos pronomes. Coloquem aí. Então, nós temos aí todas as classificações, né, dos pronomes pessoais, no caso reto, oblíquo, temos o interrogativo, possessivo, tratamento, relativo, demonstrativo e, por último, lá embaixo, o indefinido. Nós vamos falar em todas as aulas sobre todas as classificações separadamente. Hoje nós vamos focar nos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais nós dividido basicamente em 3 situações. Os pronomes pessoais do caso reto, os do caso oblíquo e os de tratamento. Os de tratamento hoje eu não vou falar, vou deixar reservado para uma próxima aula. Vou focar mesmo, mostrando as diferenças e as utilizações dos oblíquos e dos retos. Como assim? Nós vamos ver aí, vou colocar agora a folhinha que divide entre o reto e o oblíquo. Vamos ver aqui. Os pronomes pessoais do caso reto, então, eles são o eu, tu, ele, nós, vós e ele. Servem para efetuar a flexão dos verbos. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles podem ser tanto átono ou tônico. O que vai mudar é a preposição diante deles, tá? Bom, os oblíquos, eles podem receber as ações dos verbos. Eles são os me, comigo, te, contigo, se, consigo, nós, conosco, vos, convosco, o, a, os, as, lhe e lhes. Então, fechamos. São estes os pronomes, mas como utilizá-los corretamente, de acordo com a norma padrão? Este é o foco da nossa aula. Os pronomes pessoais do caso reto, como vocês viram aí, eles são indicados ao flexionar os verbos. Eles servem para isso. Às vezes o pronome pessoal do caso reto, ele não está inserido naquela frase porque não tem necessidade de colocá-los. E através dos verbos eu sei que está em primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou pode ser o nós, vós ou eles, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, tá bom? Nós vamos ver exemplos aí. Então, olha só. Exemplo. Eu fiz a lição. Nós ficamos aborrecidos com a situação. Tu viste o noticiário? Ele apareceu na televisão. Então, nós temos exemplos onde tem o eu, o nós, o tu e o ele. São pronomes pessoais do caso reto. Agora, para a gente entender essa parte de a diferença dos dois, vamos ver aí como ficaria então se eu utilizasse os pronomes pessoais oblíquo no lugar dos retos. Olha só. Porque os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles não conjugam verbos. Então, ficaria como? A lição foi feita por mim. A situação causou aborrecimento entre nós. Não te vi na escola hoje. Todos o viram na televisão. Então, fica um pouco diferente porque nós não utilizamos para flexionar somente os retos, Os pronomes pessoais do caso reto. Vou colocar aí na telinha os exemplos para vocês perceberem isso que eu acabei de falar para vocês aí, eu fiz a lição, nós ficamos aborrecidos. Então, de um lado nós temos aí os pronomes retos e do outro nós temos os pronomes oblíquos, tá?
Uns conjugam, que é o caso do reto, sempre vai estar ajudando a flexionar aquele determinado verbo. O outro é o oblíquo, né? E o oblíquo ele não serve para conjugar, e sim para receber a tal situação. Nós vamos ver melhor ao decorrer das aulas sobre pronomes, tá? E lá na frente nós vamos ver a utilização dos pronomes pessoais do caso oblíquo, né, de uma forma mais correta e analisada sintaticamente. A gente vai ver a importância deste pronome no nosso dia a dia e dentro dos contextos que utilizamos aí. Então tá, agora eu vou colocar de novo aquela folhinha para explicar melhor para vocês a respeito do oblíquo. O oblíquo, como eu falei, ele recebe as ações dos verbos, então ele pode ser átono ou tônico. Átono ou tônico, o que muda aí a diferença de átono para tônico são as preposições. Porque os átonos, como está ali, ele não permite preposição diante destes pronomes, tá? Antecedendo estes pronomes. Não é permitido preposição antes de mim, por exemplo, tá? Já os pronomes oblíquos considerados tônicos, eles sim, eles permitem que temos aí preposições diante de tais pronomes. Por isso são considerados tônicos. Vou colocar aí para vocês uma pequena tabelinha onde está explicando justamente o que eu acabei de falar, porque aí nessa tabela está separado os átonos dos tônicos e o que muda é apenas a preposição que eu posso colocar diante destes pronomes ou não. No caso dos átonos, não posso. Nos tônicos, sim, eu posso. Então, eu vou colocar aí. Os átonos são me, te, o, a, se, lhe, nos, vos, os, a, se e lhes. Ok? Vocês estão vendo aí na estrutura, temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Logo, ao lado, nós temos os oblíquos tônicos, que são aqueles que é permitido, sim, uma preposição vir diante dele. No caso do mim comigo, ti contigo, si consigo. Né? No caso do nós conosco, vós convosco, si consigo. Eles e elas, vocês vão ver que sofre uma modificação quando está conjugando aquele tal verbo ali, tá? Por exemplo, quando a gente coloca o lo, lá, los e las, tá? Beleza. Nós vamos ver esta parte que eu acabei de falar nessa seguinte tabelinha aí. Vamos dar uma analisada. Olha aí, atenção, frequentemente precisamos fazer adaptações fonéticas para empregar corretamente, no caso a ênclise, que eu vou explicar logo mais. Então, os pronomes o e a ficam determinando lo e lá. Como? Fazer mais o vira fazê-lo. Fiz mais a vira fila. Ok? E por aí em diante, tá? É só isso a diferença básica entre os pronomes oblíquos tônicos e os átonos. Bom, agora eu quero colocar para vocês uma outra folhinha resumitiva. Lembrando que hoje nós temos 3 folhinhas resumitivas para ajudar vocês nesta aula número 2. Bom, a última folhinha de hoje é a seguinte. Vamos ver aí. Nós temos a diferença básica entre o reto e o oblíquo. O reto realiza as ações. No caso, ele é considerado o sujeito na frase, né? O oblíquo recebe as ações, ou seja, ele é o objeto na frase. E logo abaixo, vocês vão ver que os pronomes oblíquos, átonos, eles têm uma determinada
colocação, um lugar a ser colocado. Eu posso colocar em qualquer lugar, antes do verbo, depois do verbo, até mesmo no meio do verbo. Posso, professora? Eu jogo o pronome oblíquo átono em qualquer lugar da frase? E a resposta é não, de maneira alguma. Temos regras e, de acordo com a norma padrão da língua, nós temos que seguir estas regras. Como? Através da colocação pronominal. Joga a folhinha aí, vocês vão ver. Colocação pronominal, então nós temos a próclise, mesóclise e ênclise. Significa exatamente a ordem em que devem ser colocadas os pronomes oblíquos átonos, que devem ser colocados. Então, antes do verbo, ele é chamado de próclise, no meio do verbo é chamado de mesóclise e depois do verbo ele é chamado de ênclise. Por isso, nós temos que seguir a norma padrão da língua portuguesa. Culta, né? Momento onde nós temos que ser mais formais, ou seja, usar a língua formal e não a informal, que é a nossa língua mais falada, é a nossa língua mais popular, a língua coloquial. Então, nós utilizamos de maneira mais coloquial os pronomes oblíquos átonos geralmente a gente coloca esses pronomes antes do verbo e geralmente nós iniciamos frases com os pronomes oblíquos átonos antes do verbo, iniciando esta frase, o que estaria de maneira errada, entre aspas, porque não é considerada errada, e sim informal, popularmente falando, linguagem mais simples, da comunicação. Ok, mas se eu for elaborar numa linguagem formal, escrevendo um texto de acordo com a norma padrão, eu não posso iniciar frases com esses pronomes no início. Vou colocar aí uma charge, para vocês entenderem bem, uma charge não, gente, uma tirinha para vocês entenderem o que eu estou falando, que eu tenho certeza que vocês sabem muito bem. Vocês devem fazer isso direto, conversando aí. Sei. Então, olha aí. O menino fala, me conta, o certo é conte-me. A menina responde. O menino, me desculpe. Aí a menina, não é me desculpe. Desisto, fui, cuide-se. Isso, agora sim está certo. Então, o menino, ele deu umas erradas aí, cometeu alguns errinhos e tal, na utilização dos pronomes oblíquos átonos, tá? Então, ele usou me conta ao invés de conta-me. Então, a norma padrão da língua seria conta-me, ou seja, eu não posso iniciar com o pronome oblíquo, não posso começar com me conta. Na linguagem falada, assim, informalmente, ok, mas formalmente eu não poderia estar falando desta forma, tá? Eu estaria falando corretamente, conta-me. Quando ele fala assim, me desculpe, né? O correto seria desculpe-me, tá? Então, lembrando. E aí ele finaliza com cuide-se, e aí ele mandou muito bem. Somente isso. Gente, eu vou finalizar este vídeo, tá? Só que eu não apertei a tecla fim, game over, não. Vamos ter mais sobre essa situação dos pronomes oblíquos átonos. Aguarde o nosso próximo vídeo e fiquem bem.